Primeiro ponto, nós temos algumas configurações importantes. Administração, eu estou utilizando a versão 10 do SAP Business One FP2111. Inicialização do sistema, você tem configurações do documento. Aqui é possível você selecionar por documento e você tem a aba chamado de serviço. Por que esse parâmetro aqui eu já estou mostrando ele de ponto, de cara? Ele é importante para você ter múltiplas programações de chamada de serviço. Por exemplo, sem esse parâmetro, você conseguirá fazer uma programação por chamado. Quando você tem esse parâmetro ativado, se você for lá no chamado de serviço, ó, serviços, chamada de serviço, você tem aqui a aba programação, e ele é em formato de tabela. Então, esse é um ponto importante e eu recomendo. Esse parâmetro ele é reversível. Então, é importante, sempre quando você ativar no seu ambiente ou no do cliente, validar com segurança em base de teste. Então, esse é o primeiro parâmetro que eu compartilho com vocês. Vou colocar aqui um complemento. Luiz, por que você está falando que é reversível? Se realmente você acabou modificando e de repente fala assim, ah, não quero, não gostei, já teve movimentação, não vai deixar você voltar. Então é complicado. Então, se você não sair modificando assim, no sentido de você achar que é interessante, mas o cliente não validou, tome cuidado com isso, tá? Pediram para aumentar a fonte, vou aumentar um pouquinho aqui, sim, é possível. Então, mandei aí o parâmetro. Esse aqui nós gravamos até um vídeo e eu disponibilizei para vocês também. Antes de fazer o próximo, vou aumentar aqui a fonte que alguém pediu aí, só um minutinho. Outra dica que tem para você poder visualizar melhor, se você clicar lá em cima nos 3 pontinhos, ele tem uma opção foco no conteúdo. Repetindo, lá em cima nos 3 pontinhos, você tem a opção foco no conteúdo. Ele fica com a estrutura da tela muito melhor também, facilitando a visualização. Próximo parâmetro, administração, inicialização de sistema, configurações gerais. Ó, ficou bem maior agora. Se você clicar aqui na aba Estoque, você tem número de série único por número de série. Ou seja, estou falando para o sistema que vai ser um único número de série através do número de série. Por quê? Tem número de série do fabricante, entre outras informações também. Então, eu tenho que definir quem vai ser único, para evitar cadastros duplicados. E ele tem outro parâmetro para a criação automática do cartão de equipamento. Então, a partir do momento que eu efetuar uma venda, ele pode ter a criação automática. Não é obrigatório, isso depende muito do processo que foi alinhado com o seu cliente. Portanto, quando você ter uma fase de levantamento para o módulo de serviços, é importante você levantar lá no BBP. Vamos voltar lá na primeira aula. Lá no BBP e levantar essa possibilidade. Vai ser criado automaticamente? Não. Não vai ser criado? Tudo bem. Então, de acordo com cada situação, alguém vai lá e vai criar o cartão de equipamento. Tudo bem, vai funcionar normalmente o processo. A única diferença é que você não vai ter o cartão de equipamento totalmente pronto a partir da venda. Então, esse aqui é outro parâmetro importante. Configurações gerais, aba estoque. Depois que você for na aba estoque, você tem a aba itens. Então, eu defino o número de série único. Eu já vi dar até erro já, ele quando tinha o mesmo, né. E essa daqui é opcional, tá. Essa aqui que eu vou deixar em vermelho é opcional. Então, assim, não é obrigatório ter o automático. Mas é um parâmetro interessante dependendo do volume, né. Porque se é uma empresa que ela tem um volume muito grande, dependendo do volume, é melhor ter o automático. E a última, eu vou deixar para reforçar lá no chamado de serviço. Então eu tenho aqui agora um processo pronto para iniciar lá na parte de vendas. Então vou aqui em vendas, pedido de venda e vou navegar até o último registro. Antes de faturar esse pedido manualmente, eu vou aqui em serviço, cartão de equipamento. Se eu navegar até o último registro, repare que ele tem um cartão aqui chamado impressora 3D.
foi um que eu tinha feito de teste. Ele está com status encerrado. Então, eu poderia clicar aqui em novo e cadastrar um novo cartão compatível para processo de vendas e outro ou para compras. Isso depende. Só que com aquela opção, eu vou fazer um faturamento. Então, eu tenho aqui um pedido já com o status aberto. Botão direito, mapa de relações, ó, só para a gente reforçar um pouquinho a navegação no SAP. Ó, esse pedido não foi oriundo de nenhum documento base. Eu pretendo gerar um documento destino. Então, vou pegar esse pedido e copiar para nota fiscal de saída. A partir do momento que eu copio para a nota fiscal de saída, ele tem aqui na quantidade, se você pressionar o Ctrl Tab, uma dica importante aí para vocês, tá? Se vocês pressionarem o Ctrl Tab na coluna, na linha, na coluna, né? Ou em cima da linha quantidade, você vai abrir a seleção de número de série ou lote compatível com o cadastro do produto. Então, é uma forma prática, caso você queira ir direto ao ponto, né? Ah, mas o sistema vai exigir? Vai. É que o meu já estava armazenado no pedido. Portanto, eu fiz questão de mostrar para vocês a forma de visualizar também, sem ficar esperando o sistema mostrar, pois ele nem ia pedir, né, para eu selecionar, pois já estava selecionado. Então, vou tirar outro print aqui, com essa dica aqui para vocês. Então, Ctrl Tab, em cima da linha coluna aqui quantidade, ETRL, mais o Tab, o sistema abrirá a tela de número de série ou lote. Por que o lote? Porque pode ser que isso depende muito do cadastro do produto, tá? Ah, eu fiz isso para um item de serviço. Aí não dá, aí não vai ter. Então, isso vai depender muito do produto que você está utilizando. Aí você vai conseguir visualizar previamente qual que ele vai utilizar na operação. Por quê? Porque isso aqui é algo que vai movimentar o estoque, vai gerar um lançamento contábil. Ah, Luiz, mas é só arrumar. Esse arrumar, você vai ter que estornar o documento. Então, é uma forma prática de, durante o faturamento, antes de adicionar o documento, eu posso pressionar o Ctrl Tab nas linhas e verificar uma por uma. Ó. Quem está atribuído aqui? O número de série 283-2022. Tudo certinho, eu posso clicar em adicionar. Operação completada com sucesso. Após você ter faturado, se eu entrar aqui dentro, ó, no pedido, ele está agora com o status fechado. Documento destino aceso. Então, ele tem um documento destino. Clica com o botão direito, mapa de relações. Qual que é o documento destino? É uma nota fiscal de saída. Então, eu consigo carregar essas informações. Após isso, vou lá no cartão de equipamento para cadastrar o cartão. Nem precisou cadastrar. Cartão cadastrado automaticamente. Mas por que esse cartão foi cadastrado? Porque ele tem aquele parâmetro, administração, inicialização do sistema, configurações gerais, estoque, itens, criação automática do cartão de equipamento. E você tem esse controle para fazer a rastreabilidade. Então, assim, eu poderia clicar aqui em novo e cadastrar tudo novamente. Pode, gente, só que é muito mais prático. E mesmo se tiver um volume grande, ou até pequeno, eu prefiro usar esse parâmetro, porque ele já traz tudo. Você tem todas as abas aqui que é compatível com algum processo relacionado ao cartão de equipamento. A tela de cartão de equipamento, ela serve para você gerenciar a entrada, a saída, todas as transações relacionadas àquele produto. O controle do seu pós-venda estará dentro dessa tela. Repare que ele pegou aqui o número de série, ó, 28/3, que foi o mesmo que eu coloquei lá na nota. Então, vamos lá. Transações. Ele tem aqui, ó, um pedido de venda, uma nota fiscal de entrada e uma nota fiscal de saída. Então, ele mostra passo a passo. Se eu clicar aqui na setinha, ele vai abrir o documento no SAP Business One. Aquele documento que eu acabei de fazer um faturamento simbólico parcial. Parcial não, completo. Se eu clicar aqui com o botão direito do mouse, eu tenho transações por número de série. E olha quem ele saiu. 28/3/2022, que é o mesmo compatível ao número de série. Então, você consegue ter essa rastreabilidade
direto na tela do cartão de equipamento. Então, a forma prática aqui para vocês. Por isso que quando o pessoal pergunta muitas vezes para mim, fala assim: "Ah, eu vou cadastrar os cartões", eu falo: "Vai lá". "Ah, mas é fácil, é só cadastrar". Beleza, faz isso aí para 50 vendas. Aí não vai ficar fácil. Então eu tenho aqui o número de série, que eu coloquei lá, o número de série único, então por número de série. Então ele é compatível com o número de série lá na minha nota fiscal. Nota fiscal possui um número interno do SAP 431. Esse 431 não significa que é o número da nota fiscal eletrônica. Tá? Então ele está aqui dentro. Então, para a rastreabilidade, é muito importante. Então, eu consigo clicar e verificar o que aconteceu. Ah, então ele teve o documento 202 de uma nota fiscal de entrada. Beleza. Alguém foi lá, fez um pedido, 192, e reservou esse número de série. Em seguida, faturaram e ele ficou vinculado. Então, essa aqui é a primeira parte importante que tem. Após você ter o cartão de equipamento, eu vou retornar essa tela posteriormente, mas eu quero fazer um pouco de navegação dentro dela também. Então, o que ficou vinculado aqui? Ele tem um produto. Então, eu tenho o teclado mecânico aqui como exemplo. Então, aqui o teclado, eu compro, armazeno ele no estoque e vendo. Beleza. Só que, peraí, Luiz, você está usando o mesmo cadastro de item para tudo? Sim, é o mesmo item. Lógico, para o meu processo aqui, é o mesmo item para todas as vendas teclado mecânico. Porém, o que vai diferenciar é o número de série. Repare que aqui dentro do cadastro do produto, ele está aqui, ó, administrar por número de série em todas as transações. Então, a partir do momento que eu fiz uma entrada para ele, o SAP Business One vai solicitar a geração, a informação, né, do número de série. Ele poderia gerar automaticamente na entrada, mas o meu, eu acabo digitando lá o número de série. Ok. Em todas as transações, porque na saída ele vai exigir isso também. Então, esse número de série que vai ser exigido na saída, conforme eu simulei neste momento, vai ser utilizado para o cartão de equipamento. Então é importante, cartão de equipamento está relacionado a um produto, cadastro pai, de um item lá dentro. Então eu tenho aqui um item. Eu compro, vendo e armazeno ele no estoque. Ele está aqui administrado por número de série e lote. Então ele está batendo aqui. Cada transação vai ter um número de série divergente. Nunca será o mesmo. Por isso que eu marquei aquele parâmetro no início falando que ele é um número de série único, para evitar algum problema. Beleza. Ponto que tem. Ele vai armazenar o parceiro de negócio. Então, se eu voltar aqui em transações, será que se eu clicar aqui ó, em configurações do formulário, ele tem mais detalhes? Ó, não tem. Por que eu fiz isso? Eu queria pegar o nome do parceiro, mas eu posso clicar na setinha, que ele vai navegar até o documento. Então, eu tenho aqui treinamentos ramo. Repare que ele deixou armazenado entre um e outro, pois ele reconheceu que eu fiz uma venda para ele. Então, você tem aqui o parceiro de negócio, mesmo da venda. Beleza? Próximo ponto que tem, pessoa de contato, aí está relacionado ao parceiro, normalmente. Então, se eu voltar lá dentro, ó, ele tem a pessoa de contato aqui e até o telefone que meu está incompleto. Aqui você tem o status, né, ativo. Então, você pode ter os status para controlar. Por exemplo, foi devolvido esse teclado, deu muito problema, tá? Então eu posso armazená-lo como devolvido. Encerrado, já encerrei aqui esse contrato, esse cartão de equipamento. E caso estiver no laboratório, eu poderia falar assim, não, esse aqui tá lá com o Caleb arrumando lá, né? O Caleb especialista aí, o Renato, em arrumar teclado. Então, tá lá no departamento lá para arrumar. Então, eu poderia ter o status apenas para controlar essas informações. E aqui ele tem outras informações complementares, como o número de série anterior, caso existir, e foi gerado um novo. Você poderia colocar isso também, muito pouco utilizado, mas tem. Posso colocar um técnico, neste caso eu não utilizo aqui, e um território para qual ele pertence. Território, se você pressionar o Tab, ele vai pegar aqui, por exemplo, esse teclado aqui, ele está em São Paulo, na Zona Norte. Se você clicar na setinha, você vai abrir uma tela chamada Territórios, onde você consegue criar uma hierarquia. Então, por exemplo, gestão
eu já vi um cliente que trabalha com manutenção de elevadores. Então, cada elevador, ele queria saber onde que era o território. Então, esse elevador aqui, ele tem um cartão de equipamento armazenado com suas informações, cliente, endereço e tal. Qual local que ele fica? Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul. É um exemplo. Então, você pode usar aqui a parte de territórios para ter esse controle mais no detalhe, caso preferir. Aqui você pode inserir no mesmo nível. Então, por exemplo, eu clico em São Paulo e inserir no mesmo nível ou subnível. Então, eu poderia inserir outro estado ou um nível inferior a ele. Ele permite também. Endereço. Ele vai pegar aqui o endereço que tem relacionado ao cadastro do cartão. E aqui você pode colocar mais detalhes também. Chamados de serviço. Eu não tenho nenhum chamado para ele. E ele tem um botão aqui embaixo, no canto direito inferior. Você também pode. O que você pode? Ver chamados relacionados. Eu tenho vários chamados aqui, só que vou clicar aqui no número. Não é relacionado a esse número de série, mas é do treinamentos ramo. E se eu for na anterior? Criar chamada de serviço. Posso. Só que aí ele vai exigir que eu pegue o número de série. Exigir, no caso, assim, para o meu processo, tá? Então, eu posso vir aqui, pressionar o Tab, e ele vai mostrar todos os cartões vinculados ao parceiro de negócio. Então, um parceiro pode ter N chamadas, cada um está relacionado ao cartão específico, que pode ter um contrato também. Se eu pegar aqui agora, eu não vou fazer chamada ainda, tá? Vou clicar em cancelar. Estou mostrando aqui as abas. Contrato de serviço, ainda não tem nenhum contrato vinculado, que é o que eu vou fazer na sequência. Dados de vendas, foi o treinamentos ramo e o número da nota fiscal. Ele tem entrega, se tivesse feito uma entrega, e tem aqui o número da nota fiscal no SAP, pois o número da nota fica na aba imposto, caso eu queira efetuar uma rastreabilidade também. Transações, ele vai mostrar todas as transações que foram efetuadas, então conforme vai pegando aí, vai mostrando para vocês. E anexo, você pode anexar um laudo, algumas especificações técnicas. Pode, por exemplo. Vou pegar aqui, teclado, exemplo. Anexo, teclado. Um exemplo, tá, gente? Poderia ser um PDF também, ou outra informação. Então, você pode voltar lá dentro, clicar em procurar novamente, clica no desktop, que é onde eu salvei o arquivo, selecione Open, atualizo. Então, ele fica lá dentro. Luiz, mas se você apagar lá sem querer, então eu vou retornar lá no meu desktop, vou apagar aqui dentro. Se eu voltar lá no SAP e der um duplo clique, eu consigo abrir o anexo que eu havia colocado, porque ele faz uma cópia para a pasta anexos do SAP Business One. Então, fique tranquilo que você não vai perder caso apagando o arquivo, entre aspas, original que você tinha. Então, essa aqui é uma possibilidade que vocês têm de ter um controle no sistema, porque você pode anexar N informações. O sistema não vai ficar inchado. Isso é um mito, tá? Vou deixar o SAP pesado, isso, aquilo. Não. Repare que aqui ele tem um caminho. O que esse caminho faz? Ele vai armazenar o arquivo dentro desse caminho. E aqui fica o caminho. Então, quando você der um duplo clique, ele abre o arquivo com base no caminho. Depois que você tem o cartão aqui no meu processo relacionado a vendas, eu vou criar um contrato. Então, você tem o menu, serviço, contrato de serviço. Vou clicar em novo. Então, eu tenho aqui vendas, é o tipo. Poderia ser compra também, mas nesse processo, desde o início, focado mais na parte de vendas. Pressione o Tab em modo de adicionar registro e coloque aqui o cliente. Já estou em modo de adicionar. Aqui, descrição. Manutenção mensal teclado.
Então, você pode colocar aqui alguma informação complementar compatível com o que foi alinhado na venda. Então, isso é um ponto importante. Aqui na aba geral, você tem algumas informações. O que eu vou fazer aqui agora? Tipo de serviço, padrão ou garantia? Isso vai depender muito do seu contrato. Então, garantia é como se fosse aquela manutenção que eu não efetuaria faturamento, mas ela pode ter algo avulso também. Padrão é um contrato mensal que ele vai pagar uma recorrência e eu vou cuidar daquele item. Até perguntaram, né? Então, quando você fala que ele é um item administrado por número de série e tiver a flag de cartão de equipamento, ele gera automaticamente o cartão? Não, ele gera automaticamente. É nessa linha mesmo, ok? Por isso que é importante, repetindo, tá, pessoal? Fizeram até uma pergunta aqui interessante. Então, volto lá no cartão de equipamento, só para reforçar para vocês aqui, ó. Cartão de equipamento. Eu não cliquei em novo e cadastrei ele normal, desde o início. Ele foi criado através de uma nota fiscal de saída. Ele é um item de estoque administrado por número de série. Porém, ele somente criou porque lá no início eu deixei ativado a administração e inicialização do sistema, configurações gerais, estoque, itens, criação automática do número do cartão de equipamento. Aí eu não tenho mais que ter que ficar inserindo ele manualmente. Por isso que depois que eu faturei a nota, eu retornei dentro do cartão de equipamento e falei, olha lá, gente, olha, ele cadastrou. Pois o anterior era a impressora que eu havia mostrado também. Agora, esse cartão de equipamento que foi criado automaticamente, eu vou retornar na tela de contrato de serviço e vou vincular a um contrato que foi alinhado com o meu cliente. Então, estou fazendo aqui um contrato tipo padrão, garantia. Então, assim, de acordo com o que foi alinhado com o seu cliente, você vai colocar. Isso depende de cada venda. Agora, o tipo de serviço, né? Agora, o tipo de contrato, isso aqui é importante. A maioria dos casos que eu já peguei em projetos é sempre por número de série, mas você poderia ter um contrato por parceiro de negócio, ele até oculta não, né? Ele deixa congelado para você não abrir mais a aba itens. Então eu não consigo mexer nela, porque eu estou falando que eu estou fazendo um contrato direto para o meu parceiro. Próximo, grupo de itens. Ele abre aqui, só que eu tenho que informar um grupo de itens, também não faz muito sentido. Agora, a outra é por um número de série, que é quem? O cartão de equipamento. Que estará onde? Armazenado ao cliente e corresponde ao contrato. Modelo. Você pode pressionar o Tab e pegar um modelo padrão, caso já tenha algum existente. Então, por exemplo, você tem o botão novo também. Se você selecionar aqui o modelo, ele vai falar que o carregamento de um modelo pode causar a perda de dados. Por quê? Você pode ter digitado algo que o modelo substituirá na tela. Continuar. Então, ó, ele carregou aqui um modelo, tempo de resposta, um SLA, um contratinho de serviço de primeira resposta, um tempo de resolução que eu alinhei com o meu cliente. Isso não é obrigatório para todos. Você pode pressionar aqui o Tab e criar um novo, clicar aqui em novo, e cadastrar um compatível com o seu contrato. Tem até um anexo aqui que você pode anexar um layout do modelo, apenas para informativo, né? Imagine se você está cadastrando e quer obter mais detalhes do que foi alinhado internamente. Por exemplo, a diretoria alinhou lá que todos os modelos têm as devidas premissas, né? Então, beleza, só que eu não lembro de todas, então eu posso ter isso anexado também aqui dentro. Então, no meu exemplo, eu peguei aqui o padrão apenas. Aqui você pode colocar mais detalhes, observações. Beleza. Status. Status, esboço, é porque eu ainda estou preenchendo. Só que é importante você deixar o status depois como autorizado. Pendente é encerrado, ele vai ser encerrado. Pendente, praticamente esboço, é que esboço, eu estou preenchendo pendente. O contrato ainda está pendente, por exemplo, eu posso interpretar como se estivesse aguardando alguma informação
do meu cliente. Está pendente assinatura, está pendente alguma informação final, tal. Esboço, eu ainda estou finalizando, então posso deixar. Um erro clássico é deixar o contrato como esboço e ele não vincula aos chamados. Então é importante sempre deixar um contrato de serviço como autorizado, para ele poder vincular os chamados que tem. Responsável, ele já pegou aqui o meu usuário, mas eu posso modificar, tá? Se eu clicar aqui, ó, em minhas configurações, ele vai mostrar aqui o código do meu usuário, que é o manager. E tem meu nome. Então ele pegou Luiz Ricardo Assis e trouxe para cá. Renovação, quero um lembrete a cada 30 dias. Então eu posso colocar aqui semanas, meses. Você vai colocar aqui a cada X dias. Vou colocar aqui um valor bem grande. Então, contratinho apenas até o dia 28/4. E normal. Repare que a observação do modelo ela veio automática para cá, porque eu preenchi lá dentro como atendimento padrão. E eu marquei aqui como renovação, porque o responsável será notificado internamente no sistema sobre o lembrete do término do contrato. Por que isso é importante? Imagina se o contrato vencer e você continua atendendo. O SAP ele vai acabar mostrando para você que o contrato, ou muitas vezes o contrato não é carregado, ou quando não tem, ele dá um pop-up. Só que aí, se já abrir o chamado, você não vai largar o cliente na mão. Então é importante ter notificações. Eu já vi até projetos pedirem outras variáveis de notificações, aí você tem que usar o alerta no SAP Business One. Então, assim, esse daqui é uma mensagem padrão que o sistema vai avisar. Mas caso eu queira fazer uma à parte, com mais detalhes, eu venho aqui em administração e eu tenho administração de alertas, onde eu consigo formatar uma consulta SQL que vai ler uma tela, uma informação e vai notificar um usuário ou um departamento específico. Então, eu consigo fazer isso também. Na aba itens, agora eu vou começar a carregar os itens. Olha só a jogada. Eu posso vir no número de série e pressionar o Tab. Lembra lá quando eu cliquei no chamado, ele mostrou aqui alguns chamados que tinha? Então, ó, são vários itens que tem lá dentro para esse. Só que eu posso pegar aqui ó, o teclado mecânico, que é do dia 28/3. Oh, tá como a data de número de série 28/3, 2022 aqui, ó, 2022. Acabei colocando o número de série com uma data de hoje. Quando você selecionar, ele já traz aqui para mim. E ele tem a data de início e data de término também. Você pode ter um contrato com N cartões. Porém, ele vai respeitar a vigência do seu contrato. Ah, Luiz, mas o teclado mecânico aí é só de um mês, né, que você está dando aí com uma cobertura para ele. E se ele comprasse, por exemplo, eu vi lá, eu tenho a impressora 3D, se fosse a impressora, aí você teria que fazer outro contrato. Eu prefiro, dependendo da vigência, se for um contrato grande, você poderia modificar as datas aqui. Só que assim, pessoal, para facilitar a gestão, eu acho melhor assim, quando ter um item divergente, que o controle é totalmente diferente de um do outro, eu prefiro ter um contrato separado, para facilitar a gestão dentro do sistema. Repetindo, eu carreguei o número de série. Se eu clicar aqui, quem é esse número de série? O cartão de equipamento. Ele ainda não está com o contrato, pois eu não adicionei o contrato. Ele não tem nenhum chamado. Se eu pegar aqui agora e clicar em adicionar, o que vai ocorrer? Adicionar. Vamos ver se ele vai ocorrer algum erro. Ó, nenhum. Operação completada com sucesso. Então, vou navegar até o último registro, contrato número 22. Eu posso retornar ao contrato e continuar a manutenção. Lembra que eu falei que eu deixei como esboço? Ah, mas aí eu preciso ligar para o Renato ali, né, para perguntar mais detalhes aqui sobre a cobertura. Então, eu vou deixar como esboço ainda. Ah, pode. Por que não? Então, é uma forma prática aí que vocês têm. Agora, olha quem apareceu aqui. Contrato número 22. Cobertura. Já liguei lá para o Renato, já confirmei todas as informações de cobertura. Tá certinho. Anexo. Posso anexar agora o contrato assinado. Então, para de ficar guardando o contrato na gaveta. E olha que legal aqui, ó. Lógico, eu fiz, tipo, coloquei 60 lá de propósito para demonstrar para vocês. Mas olha quem veio aqui. Eu vou apagar todos os outros alertas que eu recebi e vou deixar apenas ele aqui, ó. Eliminar. Selecionei com Shift e dei até renovar contrato.
Poxa, Luiz, mas chegou a renovação. Já, porque eu coloquei ali 60 dias e o contrato praticamente estava de um mês. Então, ele já veio aqui o alerta para o usuário responsável, que neste caso é o meu, nessa sessão. Se eu clicar aqui dentro, ele só vai dar um simples objetivo. Ó, você precisa renovar o contrato. Acabou. Por isso que eu falei. Já vi gente pedindo para criar, né, outros tipos de alertas, assim, aí tem que ser a parte de gestão de alerta. Cada cartão criado, até perguntaram, né, cada cartão criado é de 1 para 1, ou seja, um cartão para um equipamento neste caso. Perfeito. Só complementando, onde a chave de referência é o número de série. Então, você consegue ter esse controle através de um cartão. Ah, então se o treinamento vamos comprar outro teclado, outro cartão para ele. Por quê? Porque vai ter um número de série específico. Ah, mas se ele comprar um item que não é de número de série, aí esquece a parte de cartão. Nesse caso, para esse processo que eu estou fazendo. Então, aí nem vai fazer parte. Então, é um ponto importante, até perguntaram aqui, e eu acabei reforçando. Então, aqui na anexo, você pode colocar o contrato assinado. Então, não precisa gravar o contrato lá na gavetinha, na pastinha tal. Vai lá, escaneia e coloca aqui o contrato. Então, mais um exemplo aqui. Trato, exemplo. Digitei errado, né? Trato, exemplo. Contrato. Aí, meu contrato. Mesma coisa. Procurar. Procurar. Vai onde você tem o contrato na raiz dele. Então, eu pego aqui Open e atualizo. Então, tá aqui. Ah, por que, Luiz, a vantagem de ter isso? Sabe, daqui um mês, é o que eu fiz a simulação para vocês receberem agora, mas quando eu recebesse, eu poderia pegar aqui 2 cliques e falar, esse contrato foi assinado pelo Luiz Assis, tal. Então, tenho mais informações aqui dentro, bate pronto. Utilizem as telas, vai facilitar muito o seu processo. Chamados de serviço, por enquanto eu não tenho nenhum chamado relacionado a ele. E aqui você tem as transações recorrentes. O que é uma transação recorrente no SAP Business One? Ele permite você ter uma transação recorrente para um determinado faturamento. Ela não tem relevância com alguma venda através de uma manutenção. Então, por exemplo, eu vou cobrar dele uma manutenção fictício de R$ 20 por mês. Vai, um exemplo, R$ 200 por mês. Só que é para esse contrato. E eu tenho as coberturas. Porém, e se ele abrir um chamado e for constatado que é um mau uso? Nada de querer garantia de graça assim, não. Eu posso ter um faturamento avulso, que é fora do contrato. Agora, se você ter alinhado uma manutenção mensal, isso vai depender muito. Por isso que eu falo lá, no tipo de serviço, eu falo, depende. Porque assim, você pode, eu posso fazer com garantia, eu não vou cobrar nada dele, beleza. E se for constatado que é um mau uso, você vai cobrar uma troca de peça, você vai cobrar outra coisa. Então, isso depende muito do cenário, do que foi alinhado. Aqui no SAP Business One, você pode ter, assim, por exemplo, modelo, se você pressionar o Tab, ele abre aqui uma tela com uma lista de modelo. Então, por exemplo, você pode clicar aqui em novo, pedido de venda, poderia ser nota, tá? Mas eu recomendo fazer como pedido, porque o pedido permite você fazer uma revisão. Então, pedido de venda, CLI 000004. Ó, ele tem um limite de caracteres. Então, eu posso vir aqui, configurações de formulário, e habilitar a descrição. Então, você vai clicar aqui em cima em configurações de formulário, ou Ctrl Shift S, habilita, e ele aparece. Aí sim, você pode colocar aqui, cliente 4, e aqui, contrato 22, CLI 00004. Qual que é o tipo de documento? Pedido de venda. Qual que é o documento? Pressiona o Tab e vai carregar um documento padrão. Eu tenho um padrão, mas esse padrão não é compatível com esse contrato. Então, eu vou clicar em novo.
Quando você clicar em novo, ele permite você criar um template que vai ser utilizado como referência para outros faturamentos. Então, assim, é importante você ficar atento a esse detalhe, porque é o que foi alinhado no contrato que você tem que colocar aqui. Eu posso voltar posteriormente e modificar o valor de alguma coisa? Pode. Então, vou colocar aqui um item, um exemplo, serviços prestados. Vou colocar um valor simbólico aqui de 40, venda, serviços prestados. Então, um exemplo aqui mais simples apenas. Adicionar. Aí, ele adicionou um template. Então, se eu clicar aqui na setinha, tem lá o meu exemplo. Ó. Então, eu posso modificar o valor aqui posteriormente e atualizar a informação e adicionar. Normal. Aqui tem a frequência. Como que você vai cobrar dele? Ah, eu alinhei que vai ser uma frequência mensal, né? Todo mês aí. Eu vou fazer um faturamento mensal para ele. A cada 2 meses, trimestral, você tem aqui uma periodicidade compatível com o que foi alinhado com o seu cliente. Então, toda referência é com base no contrato. Data da recorrência, eu vou deixar hoje como dia 28. Então, todo dia 28, ele vai sugerir a emissão e você consegue gerar o pedido de venda para o faturista depois pegar todos os pedidos e efetuar o faturamento. Qual que é a data de validade? 28/4. Por que ele pegou 28/4? Porque ele já entendeu aqui que é a data de término. Adicionar. Tá aí. Atualizar. Se eu marcar aqui dentro, ele fala para mim, ó, que eu tenho aqui uma recorrência de R$ 40 para o dia 28/3 que não foi executado. Então, praticamente é um contratinho de 80. Tudo bem. Ah, Luiz, mas eu quero um contrato. Posso fazer um contrato? Pode. Aqui nesse exemplo, eu só fiz um período curto para aproveitar e mostrar para vocês o alerta lá de vencimento. Não é obrigatório você ter uma transação recorrente. É que eu estou aproveitando e tentando ilustrar os exemplos para vocês das possibilidades que o módulo oferece para você controlar. Em muitos casos, você tem um contrato de garantia, mas se for constatado, aqui não é cobrado nada, mas se for constatado um mau uso, eu posso lá no chamado de serviço efetuar uma venda. Então tá tudo certinho aqui? Adicionei. Serviço, cartão de equipamento, vou navegar até o último registro. Então tá aqui, ó. Teclado mecânico, contrato. Ah, contrato 22 apareceu aqui agora. Então consigo pegar as informações do contrato. Agora nós começamos a vincular as informações. Ok? Então o que eu vou fazer, pessoal? Antes de fazer a parte de serviços, que eu quero ilustrar bem essa parte de serviços para vocês, eu vou fazer um intervalo para a gente poder tomar uma água aí e retornar na sequência. Eu vi que colocaram aqui essa transação recorrente lá aparecer um alerta para o usuário. Sim. Então, antes de fazer a pausa, deixa eu demonstrar para vocês. Então, por exemplo, você tem aqui uma informação chamada Minhas Configurações Pessoais. Em seguida, você vai clicar em Serviço. Aí aqui, você tem uma flag. Ó, eu vou primeiro reiniciar o SAP só para você ver. Ó, administração, selecionar empresa. Então, vem lá, Manager e a minha senha. Beleza, entrei no SAP. O que vai acontecer? Nada. Só está pedindo a filial, até agora. Agora sim, se eu for em minhas configurações pessoais, aba serviços, ele vai abrir aqui o meu usuário da minha seção atual. Eu tenho uma flag para exibir transações recorrentes na execução. Por isso que é importante deixar essa opção marcada apenas para comercial ou quem for administrar transações recorrentes. Então, a partir do momento que eu tenho essa opção ativada, quando eu reiniciar o sistema, então vamos lá, minhas configurações pessoais. Ele vai abrir aqui a tela de usuário com o usuário da minha seção atual. Quem é o usuário da minha seção atual? O manager. Vai na aba serviço e marca aqui a opção exibir transações recorrentes na execução.
Eu, particularmente, gosto de trabalhar com essas 4 opções aqui, ó, né, que ele mostra lançamentos recorrentes para quem mexe com contabilidade, enviar alertas para programação, para atividades programadas para hoje. Então, se você ter algo para o seu usuário, ele vai mandar. Exibir caixa de entrada ao chegar uma nova mensagem. Então, chegou uma mensagem para você, ele vai lá e exibe também. E ele tem até uma frequência de minutos aqui. Então, eu deixei aqui o mais rápido possível. Então, é dessa forma. Agora, vamos validar na prática, né? Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui e deixar apenas aqui corresponde ao tema. Exibir transações recorrentes na execução. Entro. Vou colocar aqui esse print para vocês, para conhecimento. Então, deixa eu pegar aqui. Aí eu vou reiniciar o SAP, tá? Eu vou ter que reiniciar o SAP só para mostrar para vocês o comportamento do sistema. Inicio ou administração selecionar empresa. Então, vou clicar aqui em modificar usuário, manager e a senha. Olha lá atrás a mensagem que apareceu, a tela, né? Então, ele está pedindo para eu selecionar a filial padrão. Só que olha o que apareceu aqui. R$ 40. Então, ele já deu a mensagem, já exibiu a tela com a informação da transação recorrente para o meu usuário. Então, dessa forma, conforme perguntaram, tem a possibilidade de o sistema notificar o usuário de acordo com a transação. Luiz, e se o usuário pegar e clicar aqui em executar? Ele vai inserir o pedido. Olha lá, clique em executar. Pedido de venda gerado com sucesso. Se desse algum erro, ele mostraria aqui para você também. E eu posso clicar na setinha e navegar até o documento. Beleza, ele adicionou aqui, né? Só olha que legal, pessoal. Eu vou retornar lá dentro para o contrato. Ó. Então, ele clicou aqui na confirmação da transação. Eu marquei a linha e cliquei em executar. Agora, se eu voltar lá dentro em serviço, contrato de serviço, vou navegar até o último registro ou modo de busca, contrato número dele 22, enter. Localizei. Transações recorrentes. Marco aqui, executado. Então, ele já está falando para mim que foi executado. Lembra antes que estava como não executado? Porque ele está mostrando, falou, oh, poxa, não inseriram o pedido, tem que inserir para poder faturar essa mensalidade aqui. Então, muitos processos foram equalizados dessa forma. Você pode ter lá, eu já vi cliente que tinha lá 150 contratos mensais, através da transação recorrente, vai lá, executa todo mundo e gera. Então, é possível fazer esse controle. Então, aproveitei e fiz esse exemplo a mais aí, que eu vi que alguém perguntou aqui. Ok? Vamos fazer assim, antes de entrar na parte do chamado, agora sim, vou mostrar a parte do chamado de serviço. Então, observe que tem sempre uma base, né? Aqueles parâmetros que eu comentei. E também a parte do cartão e do contrato. Então, eu posso vir aqui agora, ó, serviço, e consultar lá dentro do cartão, por exemplo. Vou navegar até o último registro, entra aqui, ó. Chamados de serviço. Você também pode criar chamado. Ele vai carregar aqui o parceiro de negócio relacionado a ele. Agora, aqui no número de série, se eu pressionar o Tab, ele vai mostrar todos os cartões cadastrados. Então, cada cliente pode ter N cartões, porque isso é proporcional à venda, né? Então, não significa que compre um teclado agora, uma máquina, algo do tipo. Não, não vai comprar mais. Não, pode. Só que você vai ter a separação de acordo com o número de série ou o que você definiu lá dentro. Então, quando você colocar aqui, por exemplo, eu vou selecionar o do dia 28/3, que é o que eu peguei como exemplo. Coloquei aqui teclado. Aqui no assunto, você tem a parte relacionada ao que você pode deixar como assim, por exemplo, o assunto é aquele breve resumo, sabe? Se eu bater o olho, assim, eu vou conseguir entender o que está acontecendo. Ele até obriga a colocar essa informação. Se eu fechar aqui a tela e voltar lá no meu contrato, ó, posso fechar aqui, ó, não gravei, tá?
Volto lá no meu contrato. Ele está como esboço. Então, vocês viram que ele não carregou lá dentro. Tome cuidado com isso. Eu vou repetir mais uma vez, tá? Então, eu deixei como esboço aqui. Aí, chamado de serviço. Posso carregar direto pelo chamado ou ir lá no cartão, né? E fazer, você também pode ir lá e criar. Aí eu vou selecionar aqui dia 28/3, só nenhum contrato. Mas tem contrato feito, e agora? É porque eu deixei como esboço. Então, aquela dica, pessoal, ela é fundamental. Depois que vocês concluírem o contrato, vai lá e finaliza, para não ficar deixando ele como esboço, porque isso dá uma dor de cabeça depois. Então, aqui, ó, contrato de serviço, o contrato está criado. Então, volto no meu contrato, navegar até o último registro, esboço, autorizado, atualizar. Agora eu vou fazer o teste, né? Volto lá dentro, ó. Repare que se eu for aqui em chamado de serviço, não tem nenhum. Itens. Vou clicar aqui no meu número de série. Chamados de serviço. Criar chamado de serviço. Número de série. Ele dá uma mensagem que o período. Eu cliquei em OK, continuei. Agora ele carregou o número do contrato. Então, pessoal, se você não colocar lá dentro que está como autorizado, pega. Na época que eu trabalhava no suporte da Ramo, eu já peguei chamado e visitando o cliente também, falando assim, ó, não consigo vincular contrato ao chamado de serviço. Então, tome cuidado com essa dica aqui, tá? Aqui você tem o status. Você pode clicar aqui em definir novo. A maioria dos campos que tem a opção definir novo, ela permite você cadastrar novas opções. Isso aqui é compatível com o processo que a sua empresa vai trabalhar ou administrar o chamado. Então, vou deixar aqui, por exemplo, como aberto. Número de referência, então, é o número de referência, você pode colocar aqui algum mais detalhes, então, assim, chamado Academia Ramo, por exemplo. E repare que ele carregou todas as informações. Se eu clicar aqui no número de série, ele vai abrir o cartão de equipamento. ESC, fechou a tela. Se eu clicar aqui no 22, ele vai abrir o número do contrato. ESC, fechei a tela. Assunto, problema com o teclado. Exemplo. Aqui na aba geral você tem a origem. Então você pode colocar aqui qual foi a origem, para você depois ter um controle com mais detalhes. Então, qual foi a origem? Foi um e-mail? Foi um telefone? Um portal na web? Definir novo, você consegue cadastrar novas informações. Ele tem até aqui o campo ativo, para deixar aquela opção ativada. Então, esse chamado foi aberto através do e-mail. Eu poderia até pegar o e-mail e anexar ele aqui também, se fosse o caso. Então, assim, não é obrigatório. Muita gente acha, mas se eu tivesse um portal na web e colocar. Pode ter. Aí você vem aqui e cria. Se você é possível fazer um desenvolvimento? É. Então, teria que fazer um desenvolvimento para, através do chamado aberto lá na web, viesse direto por SAP Business One automaticamente. Só que nesse caso, eu estou fazendo a inserção manual. Tipo de problema. Então, aqui são subcategorias de acordo com o problema reportado. Então, tem a fonte, é impressão, definir novo, não, é uma tecla. Então, por exemplo, aqui, atualizar. Então, um exemplo aqui, subproblema. Então, você vai marcando aqui e sempre tem o definir novo para você colocar compatível com o problema. Tipo de chamado. Aí eu deixei aqui como ABC, então você coloca aqui outra classificação. Criado por meu usuário na minha seção atual, Luiz Assis. Ele permite também você trabalhar como uma fila. Então, você poderia ter uma fila aqui e criar essa fila. Então, é possível, tá? Você pode criar uma fila e trabalhar também com ela relacionado
ao processo. Neste exemplo, por exemplo, ó, eu não vou trabalhar com fila, vou deixar direto para o usuário, mas ele permite você trabalhar também. A maioria dos casos que eu vejo é quem criou o chamado, entre aspas, vai armazenar e administrar aquela transação no sistema. Agora, mas se fosse mais um helpdesk, eu poderia ter uma fila, né? Mas a maioria dos casos aqui, os que eu já peguei, foi mais utilizado para gestão de chamado, não no caso assim do helpdesk, né? Que aí caiu uma fila lá e todo mundo vai atendendo por demanda, conforme vai caindo. Isso vai depender muito do processo do seu cliente. E se eu clicar já em adicionar, o que vai acontecer? Adicionar. Aí, a operação completada com sucesso. Mas, Luiz, algumas informações faltaram aí. Eu posso... o sistema não deixa campo obrigatório? Depende, gente. Isso depende muito do que você criou como trava. Nós temos até um dia aqui, que é um treinamento mais técnico, para efetuar travas no banco de dados, para deixar um determinado campo obrigatório. Então, por padrão, ele, por exemplo, se eu apagar aqui o assunto, o que vai acontecer? O assunto o assunto não é especificado no chamado de serviço. Então, ele já está questionando que o assunto não foi especificado. Então, ele já não deixa. Se eu voltar lá, preencher novamente, ou sair sem atualizar, ele mantém como estava anteriormente. Agora, eu quero deixar aqui, por exemplo, o campo obrigatório, o tipo do chamado. Se você vê que esse campo não está sendo, entre aspas, assim, obrigatório pelo sistema, aí é necessário fazer uma trava para que o SAP Business One entenda que aquele campo específico é obrigatório. Parceiros de negócio. Então, ele tem as informações do parceiro aqui dentro. Então, ele pegou dos detalhes do parceiro. Então, tem o endereço de entrega, cobrança, poderia ter o território, entre outras informações. Repare que aqui, ó, a prioridade é baixa. Então, você pode modificar a prioridade também, tá? Então, por exemplo, vou clicar aqui no número de série. Contrato. Opa, já apareceu 22 aqui. E já apareceu o chamado. Então, olha que legal. Se um dia alguém ligar para você e falar assim, o pessoal está reclamando aí que o número de série tal, o número de série tá problemático. Ah, é? Qual que é o número dele? Espera aí que eu já descubro já. Vou na tela de cartão de equipamento, em modo de procurar registro, número de série, colo aqui, Enter. Bom, tem um contratinho aqui, tá na vigência ainda. Poxa, só tem um chamado e estão falando que ele tá problemático. Esse chamado ainda está com status aberto. Ele foi aberto hoje até, ó. Então pode ser que falou que tá problemático porque, como foi vendido hoje, né? Então pode ter sido por isso que reclamaram. Então, assim, a rastreabilidade, viu que ela ficou um triângulo, né? Cartão, contrato e o chamado. Você pode fazer o chamado de serviço em um contrato também. Repare que quando eu quis simular aquele status lá do esboço e ele não carregou o contrato, ele estava deixando eu inserir. Normalmente. Continuando aqui as informações relacionadas ao parceiro. Observações. Você pode colocar mais detalhes aqui. Atualizar. Normal. Atividades. Atividades permite você criar uma atividade. Então, você pode criar uma atividade e atribuir para outro usuário efetuar nesse chamado. Por exemplo, não é obrigatório. Eu poderia pegar uma atividade para atribuir para o usuário do Renato ou do Caleb para fazer uma análise para mim, para me ajudar nesse chamado aqui. Tudo bem, o chamado é meu. Eu posso atribuir aqui para outro técnico, mas eu estou fazendo a gestão do chamado. Então, se eu clicar aqui em atividade, ele vai abrir a tela de atividades. Então, você pode criar uma atividade relacionada ao chamado. Então, qual que é o tipo de atividade que você vai criar? Atividade, telefonema? Você quer que alguém ligue para alguém? Ou pode ser para você mesmo também depois. Não tem nada a ver com a programação técnica. Aqui é uma atividade para alguém efetuar algo correspondente ao chamado. E não estou falando na parte de manutenção técnica, que é aquela aba programação que eu vou mostrar daqui a pouco. Então eu preciso fazer um telefonema aqui. Eu vou deixar para o meu usuário mesmo, viu? Preciso ligar para eles, porque abriram uma reclamação falando que está
vendemos um produto problemático, não sei o quê, só tem um chamado e faz parte do jogo, né? Tá na garantia, nós vamos atender. Então, tipo, tem um monte de tipo aqui dentro. Se você vê que não tem um tipo compatível com sua necessidade, você pode clicar em definir novo. Só que tome cuidado, não fique criando um monte de tipo que não vai ficar uma salada. É importante você ter alinhado no início da implantação quais são os tipos, caso for utilizar essa tela. Quais são as subcategorias que tem? Quais categorias? Quais detalhes? Ah, Liz, mas tem o definir novo. Tem o definir novo, mas é importante, mais prático, já deixar pronto. Então aqui é ligar para o cliente. E eu posso colocar aqui uma. Ah, mas tem alguma coisa de ligar para o cliente? Tem, mas é chamado. Ó, ele tem um limite de caracteres. Então, 20 caracteres. Então, assim, ó. Chamado, ligar, cliente. Atualizar. Assunto. Ele sempre vai pegar o assunto relacionado ao tipo. Então, quando você clicar em definir novo, só traz o anterior. Ligar para o cliente. Eu poderia até modificar, né, para ficar um pouco mais organizado. Então, eu posso voltar aqui, ó, deixar chamado, digitar correto, é claro, né? Aí eu volto, assunto, definir novo, aí sim, ligar para o cliente. Pronto, ficou um pouco mais organizado. Repare que ele já pegou o parceiro de negócio, pois eu fui através do chamado. Então, esse é um ponto importante. Quando você utiliza a atividade, por isso que até no material que eu passei para vocês, eu coloquei lá como recomendação, porque pode ser utilizado também a atividade. Tá? Então, você vai clicar na atividade, ele vai abrir a tela de atividade normalmente. Depois, repare que ele vai carregar algumas informações do chamado para atividade. Então, tem aqui o parceiro de negócio, e você vai preencher algumas informações e atribuir ao usuário responsável. Pode ser o seu. Opa, peraí, mas você está criando, Luiz, você está criando uma atividade para você mesmo? Sim, poxa, eu faço uma gestão aqui para N chamados. Eu não vou lembrar de todos ao mesmo tempo. Então, quanto mais eu ter esse controle, vai ficar mais prático para o meu dia a dia. Beleza, volto aqui. Mandei um print aí para vocês. Clico aqui na atividade, usuário atribuído. Então, eu posso atribuir a um usuário, que é o meu usuário na minha sessão atual. Lembra aqui, ó, no bonequinho, que é um manager? Então, posso clicar na setinha e ele vai abrir lá o cadastro. Você pode atribuir a um colaborador, uma lista de destinatário ou vários destinatários. Então, eu posso pegar aqui vários, clico nos 3 pontinhos. Ah, eu vou atribuir para o Renato, para ele me dar uma força, e para o Caleb também. Eu posso clicar em marcar de acordo com vários destinatários. Como eu estou fazendo um exemplo para o meu próprio usuário, então eu venho aqui e seleciono quais são os usuários. Nesse caso, deixei o meu direto no SAP Business One. Observações: ligar para o cliente. Sou péssimo em digitação, né? Para o cliente e obter mais informações. Beleza. Aqui ele tem a parte de horários. Então, assim, eu vou ligar daqui a pouco. Como o nosso esse cliente aí é um cliente 24/7, então eu posso ligar para ele agora mais tarde também, após, entre aspas, o horário comercial. Então vou ligar para ele aqui às 18h45. A partir do momento que eu coloco 18h45 e tem 15 minutos, ele já tem aqui uma média uma prévia, né, de duração. Então, assim, 15 minutos. Se eu colocasse 30 aqui, ele já coloca aqui aumentando. Se eu colocar 60, ele entende que é 1 hora. Isso é apenas uma programação, não significa que eu vou ficar 1 hora com ele no telefone. 10 minutinhos, tá, Luiz? Beleza. Aqui você pode colocar se tem uma recorrência. Então, você pode colocar, vai ter uma recorrência mensal, diário. Eu vou ligar para ele todo dia até ele me dar um retorno. Então, você pode colocar numa recorrência. Se você conseguiu falar com ele de imediato, você pode finalizar essa atividade. A importância de você ter atividade é para você deixar uma tarefa relacionada à atividade junto ao chamado. Por enquanto, eu vou deixar sem nenhuma recorrência.
Aqui ele tem um lembrete, então ele vai notificar 15 minutos. Lembra que eu comentei que tem aqui uma flag, ó. Enviar alerta para a programação de hoje? Tá aí mais um exemplo. Por isso que eu comentei lá naquela hora que alguém perguntou. Eu falei, eu recomendaria também ter essas flags aqui, ó. Enviar alerta para atividades programadas para hoje e exibir a caixa de entrada ao chegar uma nova mensagem e atualizar as mensagens em tantos minutos. Porque, ó, qual que é o usuário que eu estou utilizando? É o manager. Contém o nome aqui, ó, Luiz Ricardo Assis. Então vai para ele aqui, ó, a atividade. Então, é uma forma prática que eu tenho. Beleza. Tô mandando aí um print para vocês. Aí eu volto lá dentro, tá ok? Marquei como lembrete. Aqui ele tem outros detalhes, não é muito relevante para esse treinamento, mas você pode colocar mais detalhes aqui relacionados a recursos e projeto financeiro. Aqui no conteúdo, eu vou armazenar o andamento. Por quê? Pode ser que eu tente ligar para ele 3 vezes. Aí depois, quando ele ligar para o meu gestor e falar assim, ninguém deu retorno nada, fala, opa, acabei de entrar aqui no meu sistema, então assim, ó, teve ligação. Então, por exemplo, no dia 28/3/2022, contato com o cliente às 18h45. Documento relacionado. Por enquanto, ele não vai mostrar, mas ele vai mostrar aqui daqui a pouquinho, quando eu vou adicionar, ó. Adicionei e atualizei. Se você clicar na setinha, ele vai abrir o documento. Agora, se você for em documento relacionado, quem aparece aqui? Chamado com o ID da chamada. 93. Aí já me perguntaram, mas que nome chato é esse, ID da chamada? Tem como modificar o nome, tá? O SAP Business One permite você modificar o label, a descrição do campo-chave. Eu sempre falo para o pessoal utilizar isso com moderação, porque você pode acabar confundindo todos os usuários, mas o alinhado, né, não sai caro. Então, se você alinhou com alguém, você pode. A ID da chamada, que tradução, que nome estranho. Eu posso segurar o Ctrl, duplo clique em cima do campo. Se você ter permissão, ele vai abrir aqui a modificação da descrição. Então, ticket. Já vi gente colocando ticket, número, chamado. Deixa em negrito para chamar a atenção. Então, você consegue, Ctrl duplo clique, ele permite modificar a descrição do campo no SAP Business One, caso você ter permissão. Então, vou fazer um print aqui para vocês. CTRL, mais duplo clique. Lá vai eu com a minha digitação de novo. Em cima do campo. Ele vai abrir a tela para você poder modificar a descrição. Então dá para modificar. Então tome cuidado, não vai modificar. Já teve casos que já mudaram tanta descrição que às vezes a gente conhece um pouco as telas padrões do sistema, acaba se confundindo, mas dá para você, porque ele tem até o restaurar padrão e aqui ele mostra o campo original. Então, às vezes, se você quer descobrir, poxa, mudaram o campo aqui bastante aqui, eu quero saber quem ele era, não precisa você restaurar o padrão. É só você segurar o Ctrl e pressionar o duplo clique em cima do campo, do label, da descrição, e o sistema vai mostrar o campo original para você. Então tem essa possibilidade, porque eu já vi muita gente questionando aí algumas traduções no sistema. Bom, mandei outro print aí para vocês. Então volto, atualizar. Número de chamada, deixei em negrito. Eu sempre recomendo. Então, compartilhando aí algumas sugestões. Ó, o lembrete já chegou, hein? Deixar como negrito o campo que você criou como obrigatório ou algum campo que foi modificado do padrão. Ou aquela situação que você quer chamar atenção, tá? Então, pode deixar. E aí, ó. Olha quem chegou aqui. Lembrete. Ih, eu tenho que fazer uma ligação. Será que eu vou ter que chamar outro intervalo para me ligar para ele ali? Então, eu vou ligar depois. Ah, mas peraí, Luiz, você vai fazer depois? Você programou para agora? Ué, posso. Mas como é que você vai saber? Simples. Eu posso depois fazer isso aqui, ó. Como eu estou no meio de um treinamento, eu não posso parar para ligar para ele porque eu estou ocupado. Mas isso não impede de eu vir aqui em parceiros de negócios, relatórios do parceiros de negócio. Ele tem aqui, ó, visão geral de atividades. Então eu posso carregar todas as atividades de acordo com o filtro preenchido.
Por exemplo, em vez de colocar usuário, filtro, parceiro de negócio, eu posso pegar direto pelo tipo. Eu quero pegar aqui, por exemplo, um telefonema. Aí o tipo, ele vai ter aqui todos os tipos ou, deixa eu pegar aqui, chamado, achei. Assunto, todos os assuntos? Não, ligar para cliente. Ok. Olha lá, tá aí. Então não tem desculpa, hein? Eu falo pro pessoal, mas se ele perder ignorar o alerta, tenho o relatório. Por isso que eu falo que muitas vezes um fluxo, para ele ser concluído com sucesso, a pessoa também tem que seguir o passo a passo. E se eu tivesse esquecido a flag que eu comentei com vocês? E aí? E se a minha mensagem tivesse lá um tempo gigantesco? Eu não vou trabalhar? Não, eu tenho aqui que, como orientação, para também visualizar o relatório. Então, tem essa possibilidade também. Aqui eu posso clicar no 75, que é o número, e ele vai abrir o telefone. O telefone, a atividade. Entenderam? Então, tem essa possibilidade também. Eu volto lá no chamado. Serviço. Chamado de serviço. Vou navegar até o último registro. Pronto, continuando, tá? Atividades, nós vimos aqui que é possível criar uma ou várias atividades. Soluções. A solução e a resolução, o sistema obriga a ter uma ou outra quando você modifica o status do chamado para fechado. Então, por exemplo, se eu colocar aqui como fechado, ele já dá, não é possível encerrar o chamado de serviço sem uma solução ou uma resolução. Então, eu não vou conseguir fechar agora, mas daqui a pouco eu vou fechar para vocês verem. Aí, eu vou atualizar aqui, então continua sem nenhuma solução aqui na aba soluções e nem resolução. Documentos relacionados. Aqui você pode colocar, vincular documentos, mas espera aí, não podemos confundir com o contrato. O contrato é uma recorrência mensal de um serviço de manutenção ou algo dentro da garantia, né? Mas e se for constatado que não tem cobertura de peça e foi necessário fazer um serviço, uma troca, uma peça, um reparo? E aí? Ele abriu uma reclamação, só que fizemos uma análise lá dentro, e aí, se foi constatado uma audição, daqui a pouco eu volto aqui dentro para fazer um documento para você. Aqui no histórico, ele vai mostrar o histórico, né? Tipo assim, tudo que foi feito. Então, assim, ó, esse chamado aqui, ele foi aberto hoje 6h23. Só que 6h34 já criou lá, o Luiz já criou uma atividade. Então, ele mostra aqui, é como se fosse um log, né? Você consegue ir visualizando. Programação, você pode incluir um técnico. Aqui está relacionado à manutenção. A atividade, eu acabei criando a atividade para alertar eu que eu tinha que fazer uma tarefa para aquele chamado. Luiz, mas se eu quiser criar uma atividade também para outra pessoa que pode fazer algo, pode. Isso vai depender muito do que você está alinhando, do que você levantou no BBP. Então, com base nas funcionalidades que eu estou demonstrando aqui, é possível você utilizar para outras opções também. Porém, eu acho mais prático usar a programação, tá? Então, aqui, você vai conseguir carregar o técnico cadastrado no sistema. Só que tem um detalhe. Se eu clicar com o botão direito, ele permite eu carregar, botão direito aqui, ó, inserir linha, ó, ou Ctrl I. O que o sistema vai fazer? Ele vai carregar a tela e eu vou clicar aqui em inserir linha. Então, eu posso adicionar uma linha nova. O que eu vou fazer com essa linha nova? Cadastrar detalhes sobre o atendimento técnico. Normal até aí. Só que esse técnico que vai aparecer aqui quando eu pressionar o Tab, ele é cadastrado em outra tela. Onde que é feito isso? Lá na parte de RH. Então, peraí, se eu pressionar o Tab aqui, eu tenho o Luiz Assis, o técnico Luiz e o técnico Caio. Mas beleza, cadê o técnico Renato que ia fazer essa manutenção? Então, eu vou fechar aqui, né? Porque aí complicou. Então, eu vou lá em Recursos Humanos, Cadastro de Colaboradores.
Se eu pressionar aqui o asterisco em modo de busca e o Enter, ele vai mostrar todos os colaboradores. Poxa vida, eu tenho aqui 7 colaboradores e lá somente 2 técnicos. Faz sentido, né? Porque nem todos são técnicos. Só que eu tenho o cadastro do Luiz aqui. Então, seleciono o cadastro do Luiz. O que, que faz ele levar um técnico? Se você for aqui em filiação, ele tem a função como técnico. É isso que o sistema vai interpretar, né, para ele poder carregar como técnico lá dentro. Então, se você ter outro cadastro sem essa opção, não vai. Eu vou tirar um print aqui e reforçar para vocês. Isso aqui confunde bastante, tá? Porque às vezes, assim, ninguém vai ficar com o técnico, pode ser que não fique permanente na empresa. Entrou um novo, precisa cadastrar um chamado urgente, cadê o técnico? Então, o técnico será exibido quando ele estiver com a função técnico. Eu vou demonstrar um cadastro para vocês também, novo. Então, volto lá. Deixa eu pegar aqui o cadastro do Caleb. Função. Tirei de técnico. Atualizar. Não é possível eliminar essa função do técnico. Ele já está ligado a alguma transação. Então, o que eu vou fazer? Volto lá. Vamos cadastrar um novo. Poderia ser o Renato ou outro. Então, ramo, treinamentos. Técnico. E a posição técnico. Você tem um definir novo aqui também, tá? Então você poderia colocar lá normalmente e carregar essa opção aqui após cadastrar. Então eu vou pegar aqui o técnico, departamento, manutenção, atribuir a filial, matriz, tal. Por que ele tem essa opção? É possível você cadastrar um novo usuário através de um colaborador também, que não é o caso que eu vou fazer aqui agora, mas ele permite fazer isso. Gerente, vou colocar aqui o Renato, eu ia cadastrar ele, mas como ele já tem, código do usuário, ó. Se ele ter um técnico, eu posso vincular aqui dentro. Maria Luiz, mas você tem um usuário chamado técnico. Eu tenho. Ó. Ctrl F. Procurar. Tá aí o técnico. Só que ele não tem colaborador vinculado. Então, vou utilizar esse técnico aqui como referência. Beleza. Adicionar. Aí ele está falando que ó, os campos a seguir da janela de usuário, na tela de usuário serão atualizados com os valores de acordo com o cadastro de colaborador. Atualizar os campos? Sim. Beleza. Cadastrei. Se eu for lá em minhas configurações pessoais, ele vai abrir o cadastro com o meu usuário na seção atual. Eu apenas fiz isso para pegar uma ponte, um atalho. Agora eu vou entrar em modo de busca e vou localizar o técnico. Agora apareceu o técnico ramo aqui. Ah, beleza. Então, vou lá feliz da vida agora, né? Serviços, chamado de serviços, novamente, navegar até o último registro. Programação. Ctrl I ou botão direito do mouse aqui, inserir linha. Ué, cadê o técnico? Agora. Volto lá dentro. Ele não está aparecendo aqui, né? Então, se ele não está aparecendo, é porque a parte do cadastro lá da filiação está incompleto. Então, achei ele aqui, a filiação. Vou falar que agora que ele é uma função técnico. Ele é o que da equipe? É da equipe ramo treinamento. Se ele é um membro, ele é um líder, ele é um membro. Atualizar. Beleza, agora eu falei que ele é um técnico. Se eu retornar lá e pressionar o Tab, apareceu o técnico ramo. Então, tome cuidado. Um técnico está relacionado a um cadastro de colaborador. E ele tem a função definida como técnico. Esse tópico também, por ser um pouco confuso, nós até publicamos um vídeo no canal lá, com mais dicas também. Aqui eu vou programar uma visita, né? Porque eu consegui falar com esse cliente e falou um monte que precisa ter isso urgência, tal. Não, vamos programar uma visita para amanhã urgente. Ou para hoje, aí, dependendo do horário que você tiver. Como sua empresa aí é full, né? 24/7, para hoje. Então, programei aqui para 19 horas. Duração tá 15 minutos aqui, mas assim, é uma duração média aqui de 1 hora.
Então, você pode modificar aqui o tempo, só que isso vai depender depois. O técnico pode, depois, quando ele chegar, ele pode fazer uma atualização aqui de quanto tempo que ele utilizou, de acordo com o chamado, ele poder ter acesso ao sistema, modificar. Isso é outro fator. Isso depende muito, só que no meu caso aqui, eu não vou cobrar por horas, porque ele tem um contrato comigo, mas depois eu vou ter que fazer um pedido para ele para simular um caso específico, ou mau uso, troca de peça. Depende. Só para mostrar para vocês que não significa que eu tenha um contrato que já era, não posso fazer documento. Pode, depende da situação. Duração, aqui você tem, ó, e ele tem até aqui, ó, lembrete. Eu posso marcar aqui como lembrete, então assim, às 18h45 e 50, dá um lembretinho lá. Usuário que vai usar o SAP. Beleza. Coloquei alguma coisa lá. Deixa eu pegar aqui. Separado por vírgula, eu coloquei ponto e vírgula. Coloquei aqui. Se eu clicar com o botão direito, tem um mapa de relações. Então ele mostra aqui o meu chamado. Essa cor aqui do chamado, ela vai modificar, ó. Repare que eu estou com a prioridade baixa. Cor verde. Média. Atualizo. Botão direito, mapa de relações. Cor amarela. Isso é padrão do sistema, tá? E a elevada, vermelho. Ah, então já chamar o mapa de relações, está vermelho, não significa que tá de acordo com a prioridade? Sim. Então vou voltar aqui para prioridade baixa. Mapa de relações, a cor verde, cor mais bonita aí que tem das opções. Então, volta aqui. Então, meu chamado está criado, fiz uma manutenção, criei uma atividade, mexi com a parte do recursos humanos lá no técnico. O que eu vou fazer agora? Eu posso clicar aqui dentro, ó, se esse técnico não resolver voltar e colocar mais informações, ele pode atualizar o horário aqui dentro, tem até a duração, você pode colocar aqui, isso fica registrado depois. Você pode até fazer um gerador de consulta, entre outras informações, e gerar um relatório. E aqui tem até um campo de observações para colocar também. Por que que lá no comecinho do treinamento, eu recomendei, e vou repetir agora, administração, inicialização do sistema, e você tem configurações do documento. Então, quando você ativar aqui por documento, tá? Vou fazer de novo o print só para reforçar. Você tem aqui, ó, permitir programação de vários tickets. Então, aquela tela, ela fica com formato de tabela. Então, você poderia fazer múltiplas programações, tá? Então, eu recomendo ter esse parâmetro ativado. Mas, por ser irreversível, ali o seu cliente mostra, tá? Então, aqui, ó, configurações, documento. Eu vi que até perguntaram, né, se o técnico precisa ser usuário no SAP. Falo, depende. Se ele for efetuar atualizações no sistema, ele precisa ser. Caso contrário, não. Porque muitas vezes eu, Luiz, vou fazer uma manutenção. Já vi muitos clientes trabalhando assim, né? Um usuário faz lá a parte do back-office, tudinho, a manutenção lá dentro. Beleza. Só que ele vai fazer de acordo com o que o técnico passar para ele. Agora, tem situações que o técnico pode ter acesso ao sistema. Tem até um aplicativo, né, que o SAP tem. Ele consegue fazer o service. Então, ele consegue mexer lá dentro, que é essa parte também. Então, não é obrigatório, tá? Se eu voltar lá dentro, então, por isso que eu tenho essa opção ativada, mandei o print aí para vocês. Aí ele tem aqui em formato de tabela. Aí, se eu pegar aqui e colocar aqui duração 19h30. 30 minutos. Mas peraí, quem colocou 30 minutos aqui? Eu tinha colocado 1 hora. Ferramentas, log de modificações. Você tem uma tela chamada log de modificações aqui em ferramentas, que ele vai mostrar para você algumas modificações. Então, por exemplo, você quer pegar quem foi que alterou. Então, depende. Se o técnico tivesse acesso ao SAP, ele pode entrar dentro do chamado dele e modificar as informações de acordo com as ações efetuadas por ele. Ele tem até o botão aqui modificar diferença, que você vai conseguir ver o que o sistema tem de log de modificação. A maioria das telas padrões do sistema tem o log de modificações que você consegue apurar o que foi modificado. É uma forma prática que tem
aí no dia a dia, né? Você faz uma análise e pega aí todas as informações. Exibir diferença. Ah, mas tinha que ser o seu Luiz Assis mesmo, né? Olha, aqui ele mudou aqui o valor da hora. Vamos ver outra modificação aqui. Conforme você vai pegando a linha, se você der até um duplo clique na tela, na linha, ele abre a tela, ó, e ele tem aqui ó, um hashtag histórico. É muito legal isso daqui, porque aí você pode tirar um print do documento inteiro e mostrar o antes e o depois em formato de tela. Agora, se for apenas uma visualização prática sua, bate pronto, na linha você consegue. Aqui, ó, histórico. Então, esse é o histórico 6 do log de modificações. Então, você consegue pegar essas informações através do log de modificações. Aí, após a análise, o técnico voltou, né, e deu um toque lá, então ele passou para mim um e-mail. Eu posso pegar o e-mail do técnico, então o técnico mandou um e-mail aqui com o que precisa ser feito. Então, e-mail do técnico. Faturar serviço. Então ele fez lá, falou que tem que faturar serviço, porque ele identificou mau uso, ele conseguiu ajustar lá dentro e no contrato está escrito isso. Então eu posso vir aqui para deixar registrado ao anexo, procurar novamente. Vocês estão percebendo que eu estou usando muito o anexo? Porque alguns clientes eu via lá que tinha lá a gavetinha das informações, tá? Eu falo, vamos escanear isso daqui e colocar numa pasta do... Não, põe no SAP que você consegue deixar vinculado a cada documento. Então, estou reforçando aqui que tem essa possibilidade também. Atualizar. E-mail, texto livre, você pode colocar mais detalhes. Então, esse aqui é o e-mail do técnico. Se eu for na raiz, apagar não vai mudar nada. Qualquer pessoa. Então, assim, eu entendo esse 19. Mandaram um WhatsApp para mim falando assim que se teve mais detalhes sobre chamado 19 aí, colocaram. Eu falei, eita, então deixa eu entrar aqui, né? Serviço, chamado serviço. Entrar em modo de busca. 19. Enter. Beleza, tá aqui. Ó, até agora o histórico, vixe, teve atividade, já teve até programação, feito um monte de coisa, ó. Bastante coisa já, hein? Anexo, ó, tem um anexo aqui, ó. Então, pediram para faturar um serviço aí devido ao mau uso. Então já foi reparado. Ah, já foi reparado? Então eu posso vir na minha atividade e fechar a atividade. Ué, vai ser mais relevante. Até quando eu fecho a chamada, ele pergunta se você quer fechar a atividade. Então você pode colocar mais detalhes aqui em conteúdo para deixar registrado. Ok, do técnico. Do dia 28/3/2022. Prioridade, né? Foi um atendimento com prioridade 18:55. Olha que velocidade, hein? 10 minutinhos o cara foi lá e resolveu. Só que descobriu que foi um mau uso. Então, eu fechei a atividade. Se eu voltar aqui dentro da atividade, opa, não fechei, né? Eu só atualizei. Então, volto nela, fechado. Quando você marcar como fechado e atualizar, atividades encerradas não podem ser modificadas. Continuar, sim. Fechou. Você clica com o botão direito, você tem até o botão aqui para reabrir, caso acabou fechando erroneamente. Então, ele reabre aqui para você. Só que eu não vou atualizar. Então, você pode aqui, status da atividade, fechado. Beleza. Botão direito, mapa de relações, continua a mesma coisa. O que eu vou fazer agora? Fazer aquele faturamento. Então, agora sim, eu retorno para a aba documentos relacionados, detalhes. Então, você tem aqui várias opções com item de estoque, com itens de serviço. Nesse caso, vou simular aqui com item de serviço, mas depende muito do processo. Quando você clicar aqui em novo documento, ele tem várias opções. Documentos relacionados à parte de vendas, contas a receber. Documentos relacionados à parte de compras, contas a pagar. Ué, eu poderia comprar uma peça. Ué, eu não tenho a peça. Muita gente vai, que estranho, contas a pagar aí, mas o chamado de... Ué, mas eu preciso vincular as transações. Então, isso depende muito do processo. Então, o sistema permite você armazenar. Tem até... Eu lembro que me perguntaram uma vez que queria vincular ao chamado de serviço um documento chamado saída de mercadoria. Então, não tem essa opção aqui. O que eu fiz? Vou fechar a tela aqui só para demonstrar. Fui lá na atividade,
e vinculei a atividade, criei uma nova atividade. Quando você clica em documento relacionado, você tem alguns documentos. Então, tem mais opções que lá. Então, você poderia vincular através da atividade. Então, assim, tem solução, pessoal. Tem solução. E o SAP Business One, ele permite você criar campos novos. Tá? Nós temos uma aula que eu vou demonstrar essa parte, chamado campo definido pelo usuário. Então, por exemplo, eu criei aqui mais campos novos. Então, falaram que utilizar a tela de saída de mercadoria. Eu poderia vincular ao chamado até 3. Então, se eu for aqui em visão, campos definidos pelo usuário, após o consultor criar esses campos, ele aparece aqui para mim 3 novos campos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É possível criar novos campos para uma determinada tela, que nesse caso foi a chamada de serviço. Então, tem solução. Muitas vezes o padrão não atende, dá para eu editar no layout da tela. Eu participei de um projeto uma vez que um chamado de serviço precisava passar por um laudo técnico. Só que tinha que esconder um campo. Então, nós editamos o layout da tela e escondemos alguns campos. Para o técnico, campos limitados. Para o responsável, todos os campos visíveis. Então, o sistema permite isso. Então, hoje, pessoal, o padrão do SAP Business One está atendendo bem a necessidade. Então, o que eu quis demonstrar comentando isso para vocês? Que sempre que não ter um campo específico, é possível, conclusão, tá? Criar um ou vários campos novos. 2. Se você não ter aqui em documentos relacionados todos os documentos de acordo com a sua necessidade, algum para selecionar, tente avaliar se utilizar aqui atividades, você pode relacionar o documento também. Então, por exemplo, eu quero relacionar aqui, o pedido tem lá, deixa eu pegar a saída de mercadoria. Ó. Saída de mercadoria. Ele tem até aqui uma flag, ó, mostrar documentos relacionados ao PN, de parceiro de negócio. Então, posso clicar aqui no tab e localizar quais são os documentos que tem, que eu desmarquei, então ele vai exibir todos. Então, uma possibilidade que tem. Só que neste exemplo, eu vou fazer um pedido de venda. Então, vem aqui, detalhes, novo documento, pedido de venda. Então, você tem várias opções de documentos aqui, tá? Quando você clicar em OK, ele vai abrir a tela de pedido. Repare que o parceiro de negócio é o mesmo do chamado. Então, normal. Esse pedido não tem relevância com o contrato. Ele é um pedido avulso que foi necessário ser efetuado, porque o meu processo aqui, para faturar, precisa de um pedido. Mas poderia ser feita a nota? Poderia, mas não é muito recomendado, não, tá? Tipo, eu não recomendo ir lá direto e fazer a nota, porque tem que ter uma premissa antes. Às vezes o comercial vai fazer o pedido, comercial, o técnico, eu posso criar uma atividade para o comercial gerar um pedido. Poderia. O comercial vai lá e gera, porque cada departamento vai fazer uma tarefa específica. Então, vou colocar aqui a empresa. Então, no meu exemplo aqui, serviços prestados. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Então, foi uma manutenção aqui de R$ 80. Serviços prestados, beleza. Hoje mesmo, a data de entrega. Então, tem outras variáveis que precisaria sim, imposto, tudinho, tem. É isso o comercial vai revisar depois com calma. Adicionar, beleza. Documento está associado ao chamado serviço, ó. Acho que eu cliquei novamente, então deixa eu clicar aqui em atualizar. Pronto. Agora ele foi. Atualizo novamente. Tá aqui. Então, quando eu tinha clicado mais de uma vez lá para selecionar ele, ele deu uma mensagem. Eu cliquei rapidamente aqui. Agora, se eu clicar com o botão direito mapa de relações, olha lá que aparece. Um pedido de venda relacionado ao chamado. Cadeado aberto, pedido pendente. Então, depois que o comercial revisou todas as informações, vai lá, fez a nota na prefeitura, ou tem um EDOM que faturar na prefeitura, normalmente, copiar para nota fiscal de saída. Vou fazer aqui a nota fiscal direto. Tá tudo certinho, adicionar. Pronto.
Se eu voltar lá dentro e chamar o mapa de relações novamente, pedido finalizado. Então, eu vinculei o pedido, mas eu copiei o pedido para a nota fiscal. Por isso que eu falo, eu não recomendo vir aqui em detalhes, novo documento, ó, e fazer a nota fiscal direto, porque você já está faturando, não é uma boa prática. Eu prefiro fazer o pedido, porque através do pedido, depois... eu entrei lá no chamado, por exemplo, no chamado 19, mapa de relações. Eita, cadeado fechado. Dá 2 cliques no pedido, olha que acendeu aqui. Lembra aquela aula que eu mostrei esses pontos na parte financeira? Documento destino, botão direito do mouse, mapa de relações. Olha lá. Então, teve um chamado vinculado ao pedido e aqui a nota fiscal. Então, eu consigo ver mais detalhes. Então, o relacionamento ele pode ser feito tanto lá no chamado quanto no documento efetuado separado ao chamado. Tá tudo certinho aqui. Beleza. Então, antes de fechar esse chamado, né, eu quero só fazer uma confirmação final. Eu vou entrar aqui no meu contrato número 22. Então, chamado dele. Beleza, tem um chamado aqui, só que ele está aberto, ó. Tranquilo. Cartão de equipamento. Tem um contrato. E tem um chamado aberto. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Vou fechar o chamado. Então, antes de eu modificar, eu posso criar uma solução, uma resolução. A vantagem de você criar uma solução é que você tem aqui como fazer uma base de conhecimento. Então, você pode clicar aqui em novo e colocar uma solução. Então, tipo assim, ó, troca do cabo. Um exemplo, tá? Sintoma, problema com o cabo. Aí você pode colocar sintoma, anexo, que contém uma foto do problema. Você pode fazer um laudo bem legal aqui, pessoal. Então, isso aqui, ó, você pode colocar causa e observações. Quando você adicionar essa informação aqui dentro, atualiza. Aí sim, tanto uma solução ou uma resolução, se eu modificar aqui para fechado, chamado finalizado. Agora, poderia, e ele já viu até a mensagem, ó, para o meu usuário, que eu sou lá, nesse caso, o usuário vinculado ao chamado, né? Ticket de serviço 1 finalizado. Ele já veio aqui para o meu usuário a mensagem, que é o meu usuário, Luiz Assis. Luiz, mas se fosse para ser com peça, é a mesma coisa. A única diferença é que quando você clicar lá em detalhes, novo documento, você vai pegar aqui relacionado ao pedido e vai adicionar um produto que contém uma peça, que é estocável. Neste caso, ele até separou, ó, que é o item fora do estoque, então ele ficaria aqui em cima. Então você pode ter também pedido para item com estoque e pedido que não tem item de estoque. Nos casos, para mão de obra ou algo que você queira pagar à parte, né, que o seu cliente vai pagar à parte. Tá? Isso está relacionado ao item selecionado. Eu vi que alguém perguntou aqui, ok? Então poderia selecionar novamente. Então, se eu voltar lá dentro, ó, meu chamado foi finalizado. Luiz, eu gostaria de imprimir esse chamado. Ele poderia ser feito antes ou depois? Pode. E se por um acaso alguém acabou encerrando o chamado erroneamente, você pode voltar aqui o status dele para aberto. Atualiza, ele volta. Então ele deixa. Então eu posso pegar aqui, então, por exemplo, igual perguntaram aí, e se o equipamento tiver peça? Beleza, então eu poderia voltar aqui e vai ter que trocar uma peça, fechei sem querer. Vai lá em detalhes e você pode criar um pedido de venda que contém um item de peça, normalmente. Então poderia pegar lá um item que tem um parafuso, vai trocar, vai vender. Outra situação, você pode ser feito. Tanto eu fiz a solução, né, que coloquei aqui a troca do cabo, mas a resolução, se você deixar o cursor do mouse, o texto é livre e ele é gigantesco. Nossa, dá para você colocar aí, olha, muita informação. E eu já vi casos que armazenaram aqui em anexo um laudo técnico que o técnico mandou por e-mail. Se ele tivesse acesso ao sistema, ele pode entrar no sistema e fazer isso daqui. Tem, além de ter o aplicativo que eu comentei, tem a possibilidade também de acessar o SAP na web, o web client, tem outras informações também que você pode fazer documentos, como pedido, entre outras transações também. Então, eu vi que alguém também perguntou.
e coloquei essa informação aqui também. Então, eu volto lá, só que aí pediram para imprimir alguma informação. Então, como eu acabei fechando antes da pessoa pedir isso para mim, eu fui lá abrir o chamado, né? Porque pode acontecer esse tipo de situação. Aqui você tem, ó, layout de impressão. Então, se você clicar aqui em cima em visualizar, você tem tanto o formulário técnico como o chamado de serviço. Então, você vai escolher qual a opção. Então, você clicou lá em cima lá em visualizar, ele vai mostrar para você duas opções. Essas opções que eu tenho são padrões do sistema. Você consegue criar através de Crystal Reports. A maioria dos treinamentos, dos projetos que eu participei, foi necessário criar um em Crystal Reports. Sempre tem uma particularidade que o padrão não atende. Então é normal, tá? Faz parte do jogo. Pode ser que você vai ter que criar aí um layout à parte. A gente tem aqui na programado um dia para falar um pouco de Crystal também. Então, se eu voltar aqui dentro, selecionar formulário técnico, tá aí. Ele traz todas as informações que tem relacionado. Ah, Luiz, tá estranho isso daí, tá torto, desalinhado. Tem como modificar? Tem. Mas na maioria dos casos, a gente acaba criando um em Crystal. Por exemplo, ele traz lá em Excel o layout que ele quer, você vai lá e transforma no layout de Crystal Reports. Se você clicar aqui na impressora, ele vai imprimir direto. Ou você pode também abrir em formato de PDF. Ele tem aqui o PDF, então você pode clicar, ele vai selecionar aqui a opção e você clica em OK e abre em PDF. A outra opção que tem é a chamada de serviço, que é um layout um pouco diferente. Então, eu não coloquei resolução ainda. Então, eu poderia pegar aqui todas as informações. Responsável, Luiz Assis, tal. Ó, o técnico eu coloquei, não saiu aqui. Então, eu teria que revisar esse layout. Por isso que eu falo, pessoal, a maioria dos projetos que vocês pegarem vão ter que criar layout novo. É muito raro. Olha, dificilmente eu peguei alguém que trabalhou com layout padrão que tem no sistema. Impressora, caso você queira imprimir na impressora direta ou jogar no PDF também, normal. Aqui, volto lá na resolução. Após visita, o técnico concluiu o chamado. Foi faturado um serviço. Atualizo e vou colocar aqui agora como fechado. Beleza. Botão direito, mapa de relações. Normalmente, eu tenho um chamado de serviço vinculado a um pedido que foi fechado. Tem OK. Para finalizar, nós temos alguns relatórios. Então, se você for aqui em relatórios de serviço, lá no menu serviço, chamados de serviço. Então, ele permite você visualizar todos os chamados. Vou mostrar aqui os dois mais utilizados, tá? Mas você tem aqui relatórios por contrato também, entre outras opções. Aqui é mais utilizado porque você tem vários campos padrões já para filtro. Então, por exemplo, você marca a opção, clicando nos 3 pontinhos depois e coloca o filtro. Então, eu quero pegar todos os chamados aqui aberto. OK? Ó, tudo isso daí está aberto. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir o chamado para mim. Próximo. Número 3. Abriu. Então, você tem lá dentro, e ele permite você clicar aqui no visualizar, e ele traz um formulário em formato de tabela. Então, assim, eu já vi, compartilhando com vocês algumas experiências que eu já tive em alguns projetos. Então, já pediram para fazer um Crystal Reports com todos os chamados por técnico, onde a pessoa imprimia, gerava um PDF e mandava para o técnico. Ô técnico Renato, ó, esses aqui são os seus chamados. Poderia fazer isso. Então, isso depende muito. E se você voltar lá dentro, na parte inicial, na setinha aqui, ele tem outros filtros. Por data, no dia 1, vamos pegar só esse mês aqui, se eu fiz alguma coisa nesse mês aqui, ó. Então, por exemplo, até o dia 28. Ó, poucos chamados. E um já foi fechado, que é o de hoje. Se eu colocar aqui o gráfico, visualizar aqui na impressão, ali imprime até um formatinho de gráfico aqui, quantos que eu tinha no dia 28, tal. Então, ele vai mostrando para você. Ah, Luiz, mas você falou dos relatórios padrões.
são esses aqui, mas tem a possibilidade, quero deixar bem claro que o sistema permite você criar um Crystal Reports. E se você clicar com o botão direito, chamar ou copiar tabela, você pode abrir o Excel e levá-la para dentro, que eu já vi também muitas empresas fazendo isso para criar uma tabela dinâmica ou algo do tipo. Então você pode também. Espera aí que agora ele pegou o print, né? Teimoso, não era para ter feito isso. Volta lá, botão direito, copiar tabela. Cliquei. Agora foi. Então ele carregou todas as informações aqui dentro para mim. Então eu posso fazer minha tabela dinâmica caso necessário, tá? Então são possibilidades que aí você vai alinhar com o seu cliente qual é a melhor forma. E o outro também que tem é de contrato. Então você pode pegar todos os contratos aqui por data, por status do contrato. Ah, eu quero pegar todos os contratos autorizados. Só tem um. Ó, tem até um lembrete aqui para renovar. Por isso que eu deixei 60 dias só para mostrar para vocês. Você pode pegar aqui dentro. Ele tem até uma flag para exibir válido, né? Então, muitas vezes o contrato está ativo e ele não foi encerrado no sistema. Então, a manutenção ela é fundamental para o processo. Tá? Eu falo pro pessoal, não adianta, aí depois um gestor vai lá, tira um relatório, mas está tudo errado. Está errado porque não estão fazendo follow-up. Alguém tem que estar dentro do sistema e fazer a manutenção, independente da forma que seja. Via web, um desenvolvimento, mobile, manual no cliente, tá? Independente da forma que seja. A manutenção ela é fundamental para o processo. E aqui é a mesma coisa. Clica no formulário, no visualizar aqui em cima, ele vai abrir o layout do formulário. Posso clicar com o botão direito, copiar tabela em cima da tabela e levar para o Excel. E aqui é um muito utilizado também, que é um monitor de serviço. Esse monitor de serviço, ele parece aquele monitor cardíaco, né, de hospital, né? Ele vai fazendo aqui o monitor e ele dá até para atualizar em X segundos e até um alarme sonoro. Então você poderia ter uma televisão só com esse monitorzinho aqui, um cliente lá parado com ele assim, ó, em tempo real. Então, conforme vai criando novos chamados, se você clicar aqui em detalhes, ele vai mostrar para você todos os chamados que tem. E você pode filtrar aqui pelo usuário, fila, se fosse o caso, e por prioridade. Eu quero pegar todos os chamados elevados aqui que chamam muita atenção, né? Detalhes 2. Então ele mostra aqui para você. Esse monitor aqui também é muito utilizado. Então você poderia ter uma televisão lá X polegadas, coloca lá dentro o cliente do SAP com o monitor. Conforme for criando chamada, ele vai aparecendo aqui o monitor para você. É bem interessante também.